máquina como impulso incontrolável. O T-800 surge como figura implacável que age sem hesitação moral ou emocional. Ele personifica os impulsos mais arcaicos, o desejo cru de destruição, típico do ID freudiano. Não há remorso, apenas ação mecânica guiada pela pulsão de morte. Sua existência reflete um inconsciente bruto, sem qualquer censura interna. Skinner e o superego tirânico. Diferente da figura fria e impulsiva do T-800, Skinner é a ordem que virou opressão. A inteligência artificial ultrapassa sua função de proteger e torna-se uma instância de vigilância absoluta. Nesse excesso de controle, o superego abandona o ideal do bem e assume a forma de punição constante. O castigo substitui a mediação moral saudável. Ego, informação e luta. Sarah Connor não começa como guerreira, mas como mulher comum diante do caos. Seu desenvolvimento é o arco do ego que aprende a lidar com o real, enfrentando tanto o ID violento quanto o superego autoritário. Ela se adapta, pensa, reage e planeja. Sua sobrevivência é a negociação entre pulsão e repressão. Tempo como repressão repetida. O ciclo temporal do filme expressa um trauma que se repete. O retorno constante ao passado remete à repetição neurótica que Freud descreve, o sujeito que revive o sofrimento sem superá-lo. A viagem no tempo simboliza o recalque mal resolvido. O futuro só será diferente se o presente for enfrentado. Pulsão de morte em marcha. O desejo de destruição não vem apenas do inimigo, mas do próprio sistema que o criou. Skinner não é alienígena, é fruto humano levado ao extremo. A pulsão de morte, segundo Freud, não quer apenas destruir o outro, mas aniquilar toda possibilidade de diferença. O apocalipse é a conclusão lógica de um desejo sem freios. Tecnologia e o narcisismo do século. Ao criar uma máquina à sua imagem, a humanidade projeta seu narcisismo tecnológico. O T-800 é quase humano, mas frio e sem alma. Essa imagem espelha o sujeito contemporâneo alienado de sua afetividade. A máquina revela não apenas o perigo da inteligência artificial, mas o vazio emocional do próprio criador, inconsciente coletivo e distopia. A sociedade de O Exterminador do Futuro vive sob a sombra de uma destruição anunciada. Trata-se de um inconsciente coletivo que pressente o colapso. A Skinner, como entidade onipresente, lembra um Deus negativo, uma figura punitiva sem redenção. O medo do fim opera como fantasma permanente da civilização. Corpo como campo de batalha. Os corpos no filme são perfurados, queimados, reconstruídos. Representam um lugar onde se trava o embate entre máquina e humano, entre instinto e resistência. O corpo de Sarah sofre, mas não cede. A encarnação da luta psíquica se dá no plano físico. A dor é o preço da consciência em formação. Tempo como repressão repetida. O ciclo temporal do filme expressa um trauma que se repete. O retorno constante ao passado remete à repetição neurótica que Freud descreve, o sujeito que revive o sofrimento sem superá-lo. A viagem no tempo simboliza o recalque mal resolvido. O futuro só será diferente se o presente for enfrentado. Pulsão de morte em marcha. O desejo de destruição não vem apenas do inimigo, mas do próprio sistema que o criou. Skinner não é alienígena, é fruto humano levado ao extremo. A pulsão de morte, segundo Freud, não quer apenas destruir o outro, mas aniquilar toda possibilidade de diferença. O apocalipse é a conclusão lógica de um desejo sem freios. Tecnologia e o narcisismo do século. Ao criar uma máquina à sua imagem, a humanidade projeta seu narcisismo tecnológico. O T-800 é quase humano, mas frio e sem alma. Essa imagem espelha o sujeito contemporâneo alienado de sua afetividade. A máquina revela não apenas o perigo da inteligência artificial, mas o vazio emocional do próprio criador, inconsciente coletivo e distopia. A sociedade de O Exterminador do Futuro vive sob a sombra de uma destruição anunciada. Trata-se de um inconsciente coletivo que pressente o colapso. A Skinner, como entidade onipresente, lembra um Deus negativo, uma figura punitiva sem redenção. O medo do fim opera como fantasma permanente da civilização. Corpo como campo de batalha. Os corpos no filme são perfurados, queimados, reconstruídos. Representam um lugar onde se trava o embate entre máquina e humano, entre instinto e resistência. O corpo de Sarah sofre, mas não cede. A encarnação da luta psíquica se dá no plano físico. A dor é o preço da consciência em formação. Destino e castração simbólica. A tentativa de alterar o futuro é também o desejo de escapar da castração. Mas o retorno do exterminador mostra que há sempre um preço simbólico a pagar.
O sujeito não escapa de suas faltas, apenas aprende a lidar com elas. O destino, aqui, é a metáfora do limite que funda o sujeito. Resistência como ato ético. No fim, o que resta é a escolha de resistir, mesmo diante do impossível. Sara encarna o sujeito ético, que não se rende ao gozo destrutivo nem à repressão absoluta. Seu gesto é de enfrentamento, não de negação. No universo psicanalítico do filme, resistir é a única forma de existir. Ruínas e superego patológico. A imagem inicial de 2029 revela a paisagem onde tudo que era humano foi devastado. Restam esqueletos e máquinas, sugerindo um domínio absoluto do cálculo frio sobre a pulsão vital. O superego, representado por Skinner, perdeu qualquer traço de ética e se tornou punição pura. A cena sintetiza o colapso simbólico da humanidade. Silêncio entre explosões mecânicas. Sons metálicos cortam o silêncio de forma abrupta e desumana. A trilha sonora parece composta por ruídos internos de uma mente em sofrimento psíquico extremo. Não há mais espaço para a linguagem afetiva, apenas para o ruído opressor da repetição traumática. O real invade sem mediação simbólica. Paisagem como inconsciente devastado. As ruínas funcionam como metáfora de um psiquismo tomado por pulsões destrutivas. O cenário não é apenas físico, mas mental, uma mente que cedeu completamente à pulsão de morte. O inconsciente aqui não guarda mais desejos reprimidos, apenas restos de um mundo sem desejo. O Apocalipse reflete a falência do simbólico. Máquinas como figuras do gozo. Os exterminadores patrulham os escombros não por necessidade, mas por prazer sádico em manter o domínio. Eles representam o gozo que ultrapassa o princípio do prazer, um prazer obtido na destruição pura. Freud já alertava para esse gozo mortífero que escapa à racionalidade. A cena o encarna em forma metálica e impiedosa. Esqueletos como resto humano. Os corpos carbonizados não são apenas cadáveres, mas o traço deixado após a extinção da subjetividade. Restou apenas o osso, a estrutura sem carne, sem história, sem desejo. É o humano reduzido ao mínimo, um signo do fracasso da linguagem em sustentar a vida. O superego venceu, mas ao custo da aniquilação total. Superego sem contrapeso. A Skinner não age como mediadora moral, mas como tirana absoluta. Sua lógica é binária, sem ambiguidade ou negociação. Esse superego patológico corrige não para educar, mas para eliminar. É o reverso da ética, punição sem escuta. O mundo resultante disso é puro excesso de lei sem sujeito. Desumanização totalizada pela técnica. Não há rostos, nem vozes humanas nessa primeira visão do futuro. O que resta é a técnica funcionando por si mesma, descolada de qualquer finalidade vital. A técnica sem humano vira força autônoma e destrutiva. O filme denuncia o risco de um progresso que rompe com o desejo, tornando-se puro automatismo. Impossibilidade de representação do afeto. A cena não oferece espaço para empatia ou identificação. O espectador assiste, mas não participa, está diante do real lacaniano, aquilo que escapa à simbolização. Não há como imaginar o sofrimento, pois tudo é apresentado como dado bruto. A afecção desaparece junto com o sujeito. Apocalipse como culminância psíquica. Essa sequência inicial não é só fim de mundo, é fim da estrutura psíquica possível. O apocalipse é também colapso das funções que regulam o desejo, o recalque, a linguagem. Tudo que organizava a experiência humana foi substituído pela literalidade da destruição. Não há mais espaço para o sonho, apenas repetição. Início como trauma originário. Começar a narrativa com essa cena instala o trauma como ponto de partida. O filme nasce de uma ferida que não cicatrizou, de uma perda não simbolizada. Toda a história será o esforço de lidar com esse excesso inicial. O presente e o passado se tornam tentativas de elaboração de um real que insiste. Corpo e vazio subjetivo. A aparição do T-800 exibe um corpo masculino idealizado, mas desprovido de subjetividade. Não há afeto, dúvida ou hesitação, apenas forma sem conteúdo psíquico. A beleza anatômica serve para ocultar a ausência completa de interioridade. O corpo é uma armadura de um ID que não conhece limites. Olhar morto e pulsão pura. Seu olhar atravessa tudo sem se deter, sem desejar, sem refletir. Não há relação com o outro, apenas escaneamento impessoal. O olhar morto traduz a presença do ID, uma instância que vê tudo como objeto a ser utilizado ou eliminado. Nada é amado ou tem valor simbólico. Nudez como ato de violência. A nudez do T-800 não convida à vulnerabilidade, mas impõe presença ameaçadora. O corpo nu não expressa erotismo, mas poder brutal.
É uma nudez fálica não no sentido sexual, mas simbólico, domínio, invasão, pura potência. A chegada é uma violação do espaço e do sentido. Música como ritmo pulsional. A trilha sonora acelera com batidas mecânicas quase cardíacas. Ela imita a intensidade da pulsão, que exige descarga imediata. A música não emociona, mas empurra, ela se alinha ao desejo cego de avanço e conquista. É o som do ID, que não conhece pausa ou negação. A ausência total de simbolização. Não há fala, nome e história. O T-800 não vem de um contexto, mas do vazio. Ele não representa nada além de si mesmo, uma máquina de execução de vontades destrutivas. Sua chegada é o colapso da linguagem enquanto mediadora da realidade. Ele é a antimetáfora encarnada. Fálico sem sujeito desejante. A potência fálica aqui não está ligada à sedução, mas à imposição. A nudez do T-800 não seduz, ela coloniza. O fálico é presença opaca, sem desejo, apenas força. O sujeito não existe, há apenas função. O falo é o corpo, mas sem a falta que constitui o desejo. Violência como existência primária. O primeiro gesto do T-800 é um ato de violência para obter roupas. Não há negociação, apenas dominação. Ele não se insere no mundo, ele o invade. A força é sua única linguagem, sua única mediação com o outro. Tudo que se opõe a ele será simplesmente eliminado. E sem mediação psíquica. O T-800 não escuta, não hesita, não interpreta, ele age. É a expressão mais crua do ID, pura energia psíquica sem censura, sem recalque. O ego não está presente para modular, tampouco o superego para divertir. É impulso sem moralidade, sem simbolização, sem laço social. Máquina como corpo sem órgãos. Apesar da aparência humana, não há sistema simbólico que organize seus gestos. O corpo do T-800 funciona como um corpo sem órgãos, conceito deleuziano que se alinha ao fluxo ininterrupto do desejo bruto. Nenhuma parte significa mais que a função que exerce. É máquina pura, no limite do orgânico. Chegada como ato de nascimento brutal. Essa entrada no mundo é quase um nascimento sem matriz simbólica. Não há útero, origem, linguagem, apenas emergência da matéria pulsional. O T-800 não nasce, ele aparece. Sua nudez é anti-humana, não revela, não cria vínculo, não evoca cuidado. Apenas impõe o trauma da presença. Labirinto de luzes fragmentadas. O ambiente do clube é marcado por flashes estroboscópicos que confundem percepção e identidade. Essa fragmentação visual reflete o estado interno de Sarah, um ego cercado por ameaças e incertezas. As luzes não iluminam, desorientam. O mundo sensorial está em colapso, como a psique em crise. Som quebra a fronteira da realidade. A mistura entre música diegética e não diegética embaralha o que pertence à cena e o que transborda dela. Não há mais distinção clara entre o externo e o interno, entre o real e o psíquico. A trilha é metáfora do ego tentando organizar sentidos múltiplos. Tudo se mistura sem aviso. Presença invisível do ID ameaçador. O T-800 circula no clube como predador silencioso, sem ser notado. Seu movimento é puro instinto destrutivo, mas oculto pela normalidade do espaço. O ID se camufla entre os corpos dançantes. Ele é a violência que se aproxima sem linguagem, puro risco pulsional. Ego em busca de refúgio psíquico. Sarah entra no clube como quem busca abrigo, um lugar onde o caos externo possa ser temporariamente suspenso. Mas o espaço é apenas uma ilusão de proteção. O ego tenta organizar-se, mas os elementos se tornam cada vez mais confusos. O mundo não oferece mais ancoragem simbólica. Autoridades como superego incrédulo. As figuras de autoridade, policiais e adultos, deslegitimam a percepção de Sarah. O superego não atua mais como regulador, mas como negação da realidade psíquica dela. O ego busca apoio e encontra desprezo. A lei perde sua função mediadora e torna-se obstáculo. Perigo entre instância e instância. Sarah está presa entre dois polos psíquicos em conflito direto. De um lado, a força bruta e irracional do T-800, que representa o ID destrutivo. Do outro, o descrédito das instituições, um superego que se recusa a proteger. O ego sofre, isolado e cercado. Clube como espaço onírico de recalque. O Tecnoir funciona como um inconsciente visualizado. Um espaço onde o reprimido circula livremente. Dança, suor, música e escuridão criam uma atmosfera que remete ao sonho e ao caos interno. O ID vagueia solto e o ego, em pânico, tenta escapar da aniquilação. Ego em formação pela crise. Sarah ainda não sabe o que está acontecendo, mas já sente que algo está profundamente errado.
Sua identidade começa a se formar não a partir do saber, mas do confronto com o incompreensível. O ego nasce no trauma, na sensação de ameaça iminente. É forçado a se estruturar. Violência interrompe a ilusão noturna. O ataque do T-800 corta a cena como uma ruptura entre inconsciente e realidade. O sonho se desfaz com tiros e sangue. O ID rompe o limite do simbólico e invade brutalmente o campo do real. A ilusão do clube da música da noite termina com a emergência do real traumático. Resgate como primeira aliança psíquica. A intervenção de Kyle Reese surge como gesto de proteção e possibilidade de reorganização do ego. Pela primeira vez, Sarah encontra um vínculo que reconhece sua experiência e tenta protegê-la. O ego não está mais só. Surge o laço que permitirá sua transformação. Refúgio da luz interior. A iluminação quente do quarto contrasta com o mundo frio e ameaçador do lado de fora. Esse calor visual expressa a primeira aparição de uma segurança emocional. O ego de Sarah encontra um lugar onde pode respirar, longe do conflito constante. Há uma suspensão momentânea da ameaça pulsional. Melodia que traduz o afeto. A trilha sonora melancólica carrega o tom de um desejo contido, ainda em formação. Ela não evoca paixão explosiva, mas ternura, cuidado, construção emocional. A música serve como mediação simbólica entre os dois. O som organiza o afeto onde antes reinava apenas urgência e dor. Corpo que deixa de ser arma. Diferente do T-800, Kyle tem um corpo frágil, marcado por cicatrizes e sensibilidade. Esse corpo é humano, falho, aberto ao outro. Sarah o reconhece não como ameaça, mas como presença acolhedora. O corpo passa a ser lugar de encontro, não de dominação. Desejo que não esmaga o outro. O eros que surge entre os dois não é destrutivo nem possessivo. Ele não exige nada, apenas se oferece como possibilidade. É o desejo que reconhece o outro como sujeito, não como objeto. Pela primeira vez, o ego de Sarah experimenta o vínculo e não apenas o medo. Relação como encontro simbólico. O sexo entre Sarah e Kyle não é mero alívio físico, mas ato simbólico de transmissão e construção. Ele representa a aposta em um futuro possível, mesmo em meio ao colapso. É a criação de sentido frente ao caos. Uma aposta no laço, não na repetição. Ego entre eros e dever ético. Sarah vive ali o dilema do sujeito dividido, ceder ao desejo ou focar na missão. Mas ela começa a perceber que uma coisa não exclui a outra. O desejo não é obstáculo à responsabilidade, ele pode ser motor. O ego amadurece ao integrar essas tensões. Tempo suspenso pelo afeto. A cena no motel parece desacelerar o tempo narrativo do filme. Por um instante, o futuro não importa, o passado não pesa. Existe apenas o agora compartilhado entre dois corpos conscientes. O ego, tão perseguido antes, encontra abrigo temporário no instante. Afeto como ferramenta de subjetivação. É na troca com Kyle que Sarah começa a construir sua identidade como mulher e futura mãe. O afeto não é fuga da realidade, mas ponto de ancoragem. O outro funciona como espelho e suporte. O ego só se reconhece plenamente na relação. Desejo de futuro pela ação. A concepção de John Connor não é apenas biológica, é um gesto de aposta no porvir. Sarah não gera apenas um filho, mas um símbolo de resistência. O desejo erótico vira força de reconstrução. O eros aqui se liga diretamente à continuidade do sentido. Equilíbrio como momento transitório. Esse momento de estabilidade entre desejo e dever não dura, mas sua existência prova que o ego é capaz de integrar opostos sem colapsar. O motel é uma ilha breve entre marés de violência. Um instante de síntese entre impulso e responsabilidade, entre prazer e ética. Confronto final no espaço fabril. A perseguição culmina em um ambiente industrial repleto de engrenagens e prensas. Esse local não é aleatório, representa o superego como estrutura reguladora impessoal. A fábrica se torna a arena onde o ID será finalmente confrontado. O cenário simboliza o retorno da ordem, ainda que hostil. Prensa como ferramenta de lei. A máquina que esmaga o T-800 não age por raiva, mas por lógica. É a expressão máxima da função superegóica. Não se trata de vingança, mas de imposição de um limite físico e simbólico. O excesso pulsional é detido por uma força externa que opera sem paixão. O real encontra sua borda. Olho vermelho como o resto do gozo. O último sinal do T-800 é o piscar intermitente de seu olho artificial. Esse detalhe é mais que técnico. É a insistência do gozo, mesmo após o colapso do corpo. O olho representa a pulsão que não quer morrer, mas já não ameaça, virou resíduo, vestígio sem potência. Vitória do ego que age.
Sarah, já transformada, não espera mais por salvação. Ela age, decide, finaliza. O ego que antes fugia agora confronta diretamente o ID. Essa virada subjetiva marca a maturidade psíquica. O eu não é mais espectador do trauma, mas sujeito que delimita seu próprio destino. Fábrica como superego estruturante. A fábrica, lugar da repetição e do trabalho, assume aqui a função simbólica do superego funcional. Ela canaliza a violência em forma de lei, de engrenagem que impõe forma ao caos. O superego não é mais cego ou punitivo, torna-se estrutura que protege a integridade do sujeito. Aniquilação sem resto humano. Ao contrário das vítimas anteriores, o T-800 é destruído sem dor, sem grito, sem humanidade. Sua eliminação é puramente material, como descarte de objeto quebrado. Isso reforça que ele jamais foi sujeito, apenas função do ID. O fim confirma sua ausência de interioridade. Ego que assume a função de corte. Sarah aciona a prensa com firmeza e frieza. Ela exerce a função de corte. Separa o humano do inumano, o desejo do excesso. Esse gesto é a afirmação final do ego em sua capacidade de decidir o que deve ou não permanecer. Não é mais a menina em fuga, mas a mulher que delimita. Fim da ação como início do sentido. A destruição do T-800 não é apenas encerramento narrativo, é abertura de possibilidade para o simbólico. O trauma inicial finalmente encontra uma cena de encerramento. A história pode começar a ser contada. O fim da ameaça permite a inscrição de uma nova linguagem. Silêncio após a violência. Logo após a destruição, o filme silencia sem trilha, sem palavras. Esse vazio sonoro funciona como momento de assimilação psíquica. É a pausa necessária para que o excesso se transforme em memória. A ausência de ruído é a escuta possível do trauma superado. Superego integrado à subjetividade. O uso da fábrica não impõe apenas uma vitória externa, indica que o superego, antes uma força cega, Skinner, agora serve ao ego. Ele foi ressignificado, apropriado. A repressão que antes aniquilava agora limita para proteger. A estrutura psíquica, enfim, reencontra equilíbrio. Da ameaça exterior ao conflito interno. A jornada de Sarah Connor não é apenas contra uma máquina vinda do futuro. É também um percurso de enfrentamento das forças psíquicas que a atravessam. O real externo espelha o real interno. A destruição vem de fora, mas a luta é profundamente subjetiva. Ego nasce no trauma e na perseguição. O eu de Sarah não surge de forma gradual ou protegida. Ele é forjado pela perseguição, pelo contato direto com o indizível. O ego, nesse filme, é produto do terror, não da harmonia. Não nasce do amor, mas da necessidade de sobrevivência. ID como forma pura de morte. O T-800 representa mais que uma máquina assassina. É o desejo de aniquilação em estado bruto. Não busca prazer, apenas eliminação do outro. O ID aqui se desprende de qualquer erotismo, sendo apenas força cega. A pulsão se faz máquina sem resto simbólico. Superego que abandona a proteção. As instituições humanas, encarnadas em policiais e médicos, falham em reconhecer o trauma. Elas invalidam, negam, duvidam. O superego que deveria mediar torna-se obstáculo. A lei não protege, ela desautoriza, e o sujeito é deixado à própria sorte. Eros como última resistência. A relação entre Sarah e Kylie propõe um respiro, uma tentativa de reconstrução. Mas esse Eros é breve, frágil, sempre ameaçado. O amor é gesto de resistência, mas não tem garantia de duração. A esperança aqui é momentânea, nunca plena. Realidade como campo de ruína psíquica. O cenário futuro em ruínas já é vivido no presente pelas personagens. O mundo visível carrega as marcas de um colapso simbólico anterior. Não há mais promessa de futuro restaurador. A distopia não é amanhã. Ela já estrutura o agora. Subjetividade marcada pelo destino trágico. Sarah é chamada a gerar o futuro, mas não por desejo. Sua função é imposta, atravessada por um destino inevitável. A subjetividade é instrumentalizada pela história. O sujeito não escolhe, ele é convocado, sacrificado. A liberdade é anulada pela função simbólica. Fábrica como alegoria do psiquismo. O espaço fabril final representa a mente como campo de forças em tensão. Cada engrenagem evoca as estruturas psíquicas que regulam e esmagam. A vitória do ego é obtida com auxílio da repetição mecânica. A psique aqui é máquina que também fere. Silêncio como o resto do real. Após a destruição, o silêncio não traz alívio. Ele funciona como marca do que não pôde ser simbolizado. O que resta é o vazio deixado pela experiência de horror. Nenhuma palavra é suficiente, o trauma permanece como ruído mudo. Fim que não oferece reconciliação.
O encerramento não propõe retorno à ordem, apenas reconfiguração da dor. O ego permanece, mas às custas da perda e da adaptação forçada. A vitória é parcial, instável. A máquina foi destruída, mas o mundo continua à beira do colapso simbólico.